Queridos, hoje eu quero estar compartilhando com a igreja e falando de um tema que o Senhor gerou no meu coração, e eu quero falar sobre o valor de uma vida. E antes de entrar nesse tema, eu queria que você inclinasse a sua cabeça onde você está, fechasse os teus olhos, porque eu quero fazer uma oração. Amém? Pai, eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, a tua igreja, cada pessoa, meu Deus, que vai estar assistindo a essa live ou depois assistindo ao vídeo, que ela seja ministrada, seja tocada, que o Senhor prepare, meu Deus, o nosso coração para receber essa palavra, e assim como a tua palavra diz, que assim como a chuva desce para regar a terra e não volta vazia, assim é a tua palavra quando é liberada, antes ela vai cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, e que nesta noite, nesse dia, não seja diferente, e a tua palavra encontre espaço nos nossos corações, para nos ministrar e fazer aquilo que é a sua vontade, em nome de Jesus. E eu oro repreendendo toda dureza de coração, toda incredulidade e todo espírito que resiste à palavra do Senhor, seja repreendido agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. O tema dessa noite, queridos, o valor de uma vida. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo para o livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36. Amém? Marcos 8, 36. Diz assim, queridos: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Esses dois versículos, queridos, eu quero dar início à nossa ministração dessa noite. Aqui, amados, o Senhor nos chama a refletir, Ele faz uma pergunta, e toda vez que você vai ver a Bíblia fazendo uma pergunta, é porque o Senhor quer nos levar a uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, sobre aquilo que nós estamos fazendo. E quando o Senhor ele vem e traz essa reflexão, Ele está nos confrontando a refletir aonde aquilo que nós estamos fazendo está nos levando. E Ele diz aqui, queridos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou o que o homem pode dar em resgate da sua alma? O Senhor, queridos, Ele está dizendo que a nossa vida, a nossa alma, ela tem muito mais valor do que qualquer coisa que está nesse mundo. O Senhor está dizendo que nada nessa terra tem o valor que a sua alma tem, ou que a sua vida tenha. Ele está te chamando a refletir. O que tem nessa terra que possa ser mais precioso do que a tua vida? Essa é a reflexão que o Senhor nos traz. Porque, queridos, não há conquista, por maior que seja, que vale a pena, se ela roubar de você a comunhão com Deus e a tua salvação. Não existe uma conquista nessa terra que vai valer a pena se roubar de você a presença de Deus na tua vida, a sua intimidade com Deus e a sua comunhão. Porque para Deus vale muito mais a tua alma do que todas essas coisas. E o Senhor, queridos, Ele quer nos ensinar que a nossa vida, ela é muito preciosa para Deus. E aqui nós vamos entrar nesse tema de hoje, falando sobre o valor de uma vida. Porque não existe, queridos, bens ou posição social. Não existe nada que possa se comparar a uma vida de uma pessoa. E hoje em dia, queridos, nós vemos que a vida tem sido muito desvalorizada. Esse mundo que nós vivemos hoje, pós-pandemia, pós-isolamento, por termos vivido e vivenciado tantas mortes, a morte se tornou algo tão comum e banal, aonde as pessoas já nem valorizam mais a vida como deveriam, se colocam em perigo facilmente, esquecem dos princípios e dos valores de Deus. As pessoas já não conseguem mais entender ou compreender o valor que Deus deu à vida do homem.
E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, querido. Sobre o valor que a vida do homem tem, tanto para si mesmo quanto para Deus. O fato é que muitas pessoas estão vivendo encarceradas, aprisionadas nas suas emoções, vivendo dentro de um cárcere, sentindo-se isoladas, mesmo em meio à multidão, sentindo-se rejeitadas, desprezadas, sentindo-se afastada de tudo aquilo que é bom, afastado de tudo aquilo que edifica ou que traz felicidade. As pessoas estão vivendo assim, queridos. Muitas pessoas estão encarceradas, vivendo uma vida frustrada. E hoje nós vamos falar de 2 fatores que levam as pessoas a não entender ou a perder o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro valor que a vida tem. O primeiro fator, queridos, é a inversão de valores. A inversão de valores é o primeiro fator que vai influenciar a uma pessoa a perder o valor da vida, ou pelo menos a perder o discernimento do valor da vida. E o que seria essa inversão de valores? A inversão de valor, queridos, é quando eu coloco a expectativa e o objetivo final à frente do processo. Quando eu passo a valorizar mais os resultados no lugar do processo. Porque sem processo não tem resultados, e sem batalhas não tem conquistas. Inversão de valores, queridos, é fazer de tudo pelo meu objetivo, sem levar em conta o processo que eu tenho que passar. É quando eu coloco o resultado como centro, como principal da minha vida. As minhas expectativas tomam o lugar daquilo que é certo e verdadeiro e necessário para eu chegar lá. Eu inverto isso, eu inverto esses valores, e aí começa, queridos, uma confusão dentro de mim. E aqui eu começo a entrar na rota do fracasso, e aí como consequência vai vir a frustração. E muitas pessoas têm vivido assim, invertendo os valores, invertendo, queridos, os valores. Inversão de valores também é colocar o que de fato é importante e pode fazer a diferença em segundo plano e colocar em primeiro lugar os meus interesses pessoais. Toda pessoa, queridos, que ela inverte os valores, ela sempre vai olhar os seus interesses pessoais e nunca aquilo que é correto. Ela é capaz de tudo para chegar no seu objetivo. Ela é capaz de tudo, capaz de trapacear, capaz de mentir, capaz de enganar. E queridos, o mundo está cheio de pessoas assim, dentro e fora da igreja. Não é somente no mundo secular que tem pessoas vivendo uma vida dessa forma, invertendo os valores, negociando princípios para atingir os objetivos. E a palavra de Deus, ela nos pergunta: o que dará o homem pelo resgate da sua alma? Será que tem alguma coisa nessa vida que você possa conquistar que vale verdadeiramente a pena? Se afastar daquilo que Deus tem para você, se distanciar do plano que Deus tem para a tua vida. Muitas pessoas têm trocado os princípios de Deus e negociado por uma conquista terrena. Abra sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 4, no verso 34. Amém? Diz assim, queridos: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a
e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Até aqui, queridos. Esse texto ele é muito lido muitas vezes para ministrar sobre ofertas, sobre o princípio de que não se engana o Espírito Santo, porque eu creio que todos aqui conhecem a trágica história de Ananias e Safira. E esse texto é muito usado muitas vezes para falar também para casais sobre o que o casal tem concordado na sua recâmara, no seu lugar secreto. Porque muitos casais vivem assim. E aqui, queridos, a igreja primitiva, ela está experimentando um grande poder de Deus. Ela está vivendo algo extraordinário, uma unidade tão tremenda que tem enchido os olhos de todas as pessoas à sua volta, aonde cada um se importa com a necessidade do outro. Aqui, queridos, você vai ver que o contexto dessa palavra diz que cada um ia lá e entregava aos pés dos apóstolos aquilo que tinha, aquilo que era de excesso, vendia e entregava para ser repartido. E então, amados, note que aqui José, chamado de Barnabé, ele vende a sua herdade e deposita por inteiro aquilo que vendeu. Só que o texto vai dizer assim, ó, porém, então, ele está fazendo uma ligação entre a oferta que Ananias e Safira faz com a oferta de José. A Bíblia está dizendo que a oferta que José fez foi tão maravilhosa, algo digno de ser admirado, porque ali estava Ananias e Safira em meio àquela congregação, vendo tudo aquilo, foi notório a todo o povo, e eles intentaram no seu coração fazer algo parecido, algo semelhante. E então os dois pegaram a sua casa, aquilo que eles tinham, e venderam para levar diante dos apóstolos. Porém, eles combinaram entre si e retiveram parte do valor. E você sabe bem o final dessa história. Eles tentaram mentir para o apóstolo Pedro. E aqui revela, queridos, que a intenção do coração deles nunca foi 100% da obra. Nunca foi edificar aqueles que necessitavam, mas eles estavam atrás de holofotes, eles estavam atrás de aplausos, eles estavam atrás de serem reconhecidos por aquilo que fizeram. Quando a palavra de Deus diz mas, está dizendo só que este casal, ao invés de fazer aquilo que era certo, ele colocou os resultados na frente do processo. Eles inverteram os valores, eles não levaram em conta aquilo que José fez, que era algo espontâneo, de coração voluntário, para agradar a Deus e não aos homens. E eles viram aquilo, acharam muito bonito e quiseram fazer também. Só que eles não fizeram aquilo pela motivação correta. E é aqui, queridos, aonde está o erro. É aqui, queridos, aonde está o engano de muitas pessoas. Elas invertem os valores e têm vivido de aparência, vivido um engano, uma máscara, uma religiosidade que não engana o Espírito Santo, que não engana Deus. Aquilo que você coloca no teu coração tem que estar centralizado em agradar a Deus e não ao homem. Não pode ser algo fantasioso, não pode ser algo mascarado, mas simples e sincero. Esse casal, queridos, tinha tudo para ter uma história linda, tinha tudo para ter uma história marcante na igreja primitiva. Porém, eles deixaram Satanás entrar no seu coração, eles deixaram Satanás seduzi-los pelo dinheiro, pela ganância, e tentaram esconder, porque Pedro diz a ele: foi por tanto que vendeu? Ele diz sim. E aí Pedro diz: por que deixou Satanás entrar no teu coração e mentir ao Espírito Santo? E naquela mesma hora, queridos, aquele homem morre. E logo na sequência vem a sua esposa,
E o apóstolo, sabendo, e todo mundo já sabia, ele faz a mesma pergunta, ele deu a ela uma oportunidade. E ela diz: não foi por tanto. E ele diz: aí está os pés dos que acabaram de enterrar e sepultar o seu marido. E ela também caiu na mesma hora, morta. Queridos, a inversão de valores pode te levar à morte. A inversão de valores vai fazer de você um religioso, sem intimidade com Deus. A inversão de valores, ela vai te roubando aquilo que há de mais precioso, que é o desejo de agradar a Deus. Toda pessoa, queridos, quando ela começa a inverter os valores, ela começa a colocar os seus objetivos em primeiro lugar, as suas conquistas em primeiro lugar, ela começa a cometer erros um atrás do outro, não se importando com aquilo que verdadeiramente vai agradar ao Senhor. Então, amados, muitas pessoas hoje veem os resultados, as conquistas das outras, se maravilham com aquilo, e quando elas não têm o mesmo resultado, se sentem frustradas, e muitas pessoas estão vivendo frustradas, por estar valorizando muito mais uma vida que vai passar, e trocando por uma vida que é eterna. O foco das pessoas, o valor que as pessoas têm dado à vida eterna, tem sido muito menor do que o que elas dão à vida natural, a nossa vida terrena. Precisamos entender como igreja que essa vida é passageira. Precisamos entender que essa vida é curta. Ela é rápida comparada à eternidade. O que seriam 100 anos comparado a uma eternidade? O que seriam 80, 90 anos comparados a toda uma eternidade, queridos? E o fato é que, por não atentarmos para isso, invertemos os valores e colocamos essa vida em primeiro lugar. Colocamos os nossos afazeres, o nosso trabalho, os nossos prazeres, o nosso lazer, a nossa diversão, colocamos isso à frente de Deus, à frente da vontade de Deus. Invertemos o que verdadeiramente importa por aquilo que menos importa. Não que a vida natural não importe. Pelo contrário, Deus tem promessas de abundância para essa vida. Porém, Ele nunca diz que devemos colocar essa vida em primeiro lugar. Mas Ele diz: antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Há uma palavra de Deus que diz que nós devemos atentar para aquilo que verdadeiramente importa. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Dê valor àquilo que realmente merece valor. E o primeiro valor que eu devo colocar na minha vida é a minha vida com Deus, é a minha intimidade com Deus, porque vem dele a salvação. Nós viemos dele e voltaremos para ele. Essa é a verdade, queridos. E muitas pessoas, por não se atentarem a isso, têm vivido de aparência. Inverteu os valores, trocou aquilo que verdadeiramente importa, que é a presença de Deus, por aquilo que é terreno. 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, Paulo nos orienta a não focar nas coisas que são temporais, nas coisas que são passageiras, mas Paulo nos chama para focar naquelas que são eternas. Quais são as coisas que são eternas, queridos? Princípios bíblicos, palavra de Deus, essas são as coisas eternas. É aqui que tem que estar o foco, é aqui que tem que estar o foco, aqui que tem que estar o meu maior valor. O princípio que não pode ser mudado, um princípio que já foi estabelecido por Deus, é que a vida eterna é dada para aqueles que recebem ao Senhor Jesus e creem no seu nome. Esse princípio não poderá ser mudado jamais. Precisamos ter esse entendimento.
para ter cuidado de não trocarmos esse valor, não invertermos esse valor e atentarmos demais por essa vida, olharmos tanto para as paixões, olharmos tanto para aquilo que é atraente aos nossos olhos e esquecermos daquilo que Deus tem para nós. Querido, sendo bem sincero, hoje o meu coração ficou carregado quando o Senhor começava a ministrar essa palavra, porque a igreja de Cristo, ela anda tão indiferente à glória dele. A igreja de Cristo, queridos, ela anda tão indiferente ao seu senhorio. É um desrespeito muito grande. As pessoas levam a brincadeira. Já não se tem mais temor ao Senhor. Já não se guarda mais o coração. Já não se derrama mais na presença de Deus. As pessoas têm sido de indiferentes, apáticas. O louvor toca e muitas pessoas não dão a mínima. O louvor está ali, a oportunidade de se derramar, a oportunidade de se lançar. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em meio ao louvor. Se o Senhor habita no louvor, é a chance de você entrar na presença dEle, extrair dEle o seu favor. E a igreja fica vagando. Não estou falando daqui não, porque aqui todo mundo está santo demais, glória a Deus. Mas se a palavra de Deus está te confrontando, se atente para o que ela está fazendo, porque todo confronto de Deus é para uma mudança, para te dar aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque pessoas têm invertido os valores, têm tratado um culto de domingo como se fosse um lazer, uma distração, uma diversão, um momento, mais um dia para ir lá, ver o pregador pregar. Nossa, o pastor tem uma palavra poderosa, segunda-feira não sabe nem o que o pastor falou. Nossa, o irmão prega com uma unção, na segunda-feira nem lembra o tema da ministração. Meu Deus, sabe, queridos, meu coração se derreteu nessa tarde, meu coração se angustiou, porque se Deus olhar para nós, queridos, o que Ele vai ver em nós? O que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera do seu povo, o mínimo que Deus espera, a Bíblia diz, é que sejamos achados fiéis. Fiéis. Você sabe o sentido da palavra fiel? O sentido da palavra fiel é aquele que não negocia princípios, é aquele que valoriza a cada instante na presença do seu senhorio. Fiel é aquele que tem prazer no coração de estar diante daquele que o resgatou e te chamou das trevas. Fiel é aquela pessoa que não aceita que falem mal do seu senhorio, que não negocia com o inferno, com as trevas. Fiel é aquela pessoa que ama a casa de Deus, ama a sua presença e ama a sua companhia. Não é uma pessoa que fica indiferente, não é uma pessoa que menospreza a casa do Senhor. Queridos, e temos vivido esse nível de esfriamento na igreja, invertido esses valores e tratado a igreja como lugar social. Igreja não é lugar social. Igreja é um ambiente espiritual. Igreja é um ambiente para se conectar a Deus e remover de você todo nível de seta, de engano, de mentira que o diabo tem lançado nesse mundo perverso e pecaminoso. Igreja não é um lugar que você vem para bater papo e olhar redes sociais. Não invertam os valores, não confundam a casa de Deus como um lugar de passeio. A casa de Deus é lugar de ser levado a sério. Os valores não podem ser invertidos. Não podemos menosprezar a glória de Deus. Custou o sangue de Cristo, custou o sangue dos primeiros apóstolos. E nós temos isso hoje, aleatoriamente em todos os lugares, e não valorizamos. Precisamos rever nossos conceitos, nossos valores, porque a igreja tem invertido valores, ela não tem experimentado a glória de Deus, e não tem entendido o valor que a sua vida tem. Vivido frustrado, vivido sobrecarregado.
Não olhe tanto para o resultado, mas sim, busque entender como aquele resultado chegou. Porque os resultados, queridos, é aquilo que é aparente. E Paulo diz para nós não olharmos aquilo que é aparente. Busque saber quantas noites aquela pessoa jejuou e orou. Quantas madrugadas ela passou de joelho. Quando você vê alguém conquistando e crescendo, queridos, não pense que é sorte, não. Não pense que é sorte, não. É o mover de Deus, é a mão de Deus agindo. As coisas acontecem assim de formas sobrenaturais. Certa vez uma irmã, falando acerca do meu casamento, de mim e da minha esposa, ela diz: vocês são um casal que nós temos como referência. Olha isso, meu Deus, de mim e da minha esposa. Ela viu o resultado. E eu falei: irmã, glória a Deus por isso. Mas não se engane, nem sempre foi assim. Não se iluda, nem sempre foi assim. Existe um alto preço que foi pago. Preço de renúncia, preço de perdão. Coração sangrando para perdoar, mas perdoou. Na minha casa até cadeira criou asa. Você consegue imaginar isso? Uma mulher arremessando uma cadeira no marido dentro de casa? Isso antes de Cristo, queridos. Até cadeira criou asa na minha casa. Quem diria que um casal desse jeito um dia ia ouvir de alguém que eles eram um casal referência? O que é isso, queridos? Poder de Deus. Poder de Deus. Qual era o valor que eu dava para a vida da minha esposa? Nenhum. Qual era o valor que a minha esposa dava pela minha vida? Nenhum. Qual era o valor que nós dois dávamos pelo nosso casamento? Nenhum. Até Cristo entrar. E quando nós entendemos que nós valíamos muito mais do que uma vida de contenda, de miséria, de choro, de lamento, nós colocamos Jesus como centro da nossa vida e buscamos viver aquilo que foi proposto por Cristo, uma vida de renúncia. Buscamos colocá-lo como centro. Fizemos um concerto, perdoamos-nos mutuamente e buscamos viver a cada dia crescendo em Deus, não colocando os objetivos como centro principal, mas entendendo que o processo é parte fundamental para uma conquista, entendendo que o plano de Deus é maior do que as minhas vontades, entendendo que às vezes é preciso recuar para poder avançar. Queridos, entender isso é fundamental. Como igreja, para entender e dar valor à vida, eu preciso entender que a vontade de Deus e o plano de Deus é muito maior do que as minhas próprias vontades. Eu preciso colocar o Senhor Jesus como centro da minha vida. Eu preciso colocar o Senhor como alvo principal. Ela nem imaginava, queridos. Ela não podia imaginar que na minha casa já foi um lugar de discórdia, dia e noite. Mas o que ela via era um casal de contínuo servindo na casa do Senhor. Ela viu os resultados e achou aquilo admirável. Isso não é pecado. Paulo mesmo diz que nós deveríamos buscar ser semelhante a Ele. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é pecado admirar ou buscar imitar alguém que serve ao reino de Deus. Porém, você não pode admirar essa pessoa somente pelos resultados que você vê, mas você tem que admirá-lo pela vida de intensidade que ela tem em Deus. Porque os resultados são a consequência. Porque se você focar demais nos resultados, você corre o risco de, assim como Ananias e Safira, viver de aparência e tentar imitar somente os resultados. E isso não engana a Deus, isso não convence o Senhor. Porque Ananias e Safira não tinham intimidade com Deus. Então eles deixaram os seus olhos se maravilhar com o dinheiro e retiveram parte do valor. E aqui, queridos, eu quero entrar no segundo fator, que leva alguém a não entender ou a perder o sentido do valor da vida. O segundo fator é a ignorância. A ignorância, queridos, talvez, não sei se maior do que o primeiro, mas é um fator
terrível, porque a própria palavra de Deus diz, em Oséias 4:6, que o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Querido, sem conhecimento, não tem como requerer nada. Sem o conhecimento, não tem como tomar posse de nada. Como você vai reivindicar algo que você não tem conhecimento? Como que você vai reivindicar um direito no qual você nem sabe que ele existe? Como você vai entrar em embate, em uma luta, se você nem conhece as armas que são necessárias? Como que você vai vencer se você não conhece o caminho da vitória? Como que você vai avançar se você não conhece o caminho da vitória? Conhecimento, queridos, é fundamental para a vida cristã, assim como para qualquer nível de conquista. Conhecimento é fundamental para a nossa vida, porque sem o conhecimento somos facilmente derrotados e roubados daquilo que Deus já nos tem garantido. A palavra de Deus diz que o povo foi destruído, não estava nem sendo destruído, já tinha sido destruído. E que destruição é essa? Que nível de destruição é essa que a palavra de Deus diz? Uma destruição na qual você é privado de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. Israel estava vivendo numa miséria. Depois de conquistar uma terra que manava leite e mel, depois de ter visto todo o nível de conquista, o seu reino expandido, um povo próspero, agora vivia na miséria e na ruína de novo. O que é isso, queridos? Inversão de valores. Trocaram, inverteram seus deuses, pegaram um Deus vivo, Deus poderoso, e colocaram em segundo plano e começaram a adorar outros deuses. Inverteram seus valores, não tomaram conhecimento da glória de Deus, não tomaram conhecimento do que Deus tinha para o seu povo. Entraram por uma rota de derrota, uma rota de fracasso. A falta do conhecimento, queridos, é mortal para o ser humano. A falta do conhecimento é mortal. Mateus 22, 29. Jesus respondendo lhes disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui nesse contexto, queridos, os saduceus chegaram diante de Jesus e começaram a interrogá-lo acerca da ressurreição. Os saduceus vêm diante de Jesus e interroga ele e traz para ele uma historinha. Chegam diante de Jesus e: mestre, Moisés disse que se o homem casar e não deixar filhos e morrer, o próximo irmão tome a mulher. E assim entre nós tinha uma mulher que o seu marido morreu e não deixou herdeiro. Da mesma sorte o outro irmão veio, e o terceiro, o quarto, os 7 irmãos a desposaram, e nenhum deles deu para ela herdeiro. Então nos diga, Senhor, olha só a sagacidade, qual desses vai tomar ela por esposa quando vier a ressurreição? Tentando pegar Jesus, sabidos, cara, e pegaram uma lapada, porque o discurso deles revelava que eles não conheciam nem tampouco as Escrituras, quanto o poder de Deus. E Jesus os confronta dizendo: vocês erram, porque vocês não conhecem a palavra, porque vocês não conhecem nem tampouco o poder de Deus, porque na ressurreição não se tomará ninguém em casamento, mas vocês serão como os anjos, terão corpos celestiais, não haverá esse prazer corrompido, não haverá corrupção na ressurreição, vocês vão ser glorificados. Mas eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, e nem tampouco do poder de Deus. E aqui, queridos, é algo que eu quero que você entenda. A igreja de Cristo, ela tem vivido como quem não conhece a palavra, e nem tampouco o poder do Deus que serve, porque tem vivido escrava. Muitas pessoas dentro da igreja vivendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque não conhece o poder que tem no seu Deus, não conhece as promessas que foram feitas acerca do seu respeito.
As promessas de Deus para mim e para você é de paz e não de mal, diz o Senhor. É para nos dar o fim que nós desejamos. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Então, queridos, quando eu não tenho conhecimento das promessas de Deus, eu sou facilmente enganado por Satanás e aceito a condição de escravo. Eu aceito essa condição de miséria, de sofrimento. E há pessoas que ainda tentam justificar o seu sofrimento e a sua miséria, tentando dizer que nesse mundo nós vamos viver de aflição. Me mostra isso na Bíblia. Mostra para mim na Bíblia onde está escrito que nós vamos viver de aflição. Jesus falou: neste mundo tereis aflição. Ele não disse: neste mundo vivereis em aflição. Eu vou ter aflição, e tenho. E às vezes é até demais da conta, mas Jesus dá graça e a gente passa. Mas não vou viver nela. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele ainda se coloca como exemplo para mim e para você. Tenha bom ânimo. Se você está passando por aflição, se você está em momento de angústia, olha a promessa do Senhor: eu venci o mundo. Quer dizer, você também pode. Jesus se fez carne assim como eu e você. Ele se tornou humano como eu e você. Sabe o que operava através de Jesus? O poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que ele se despojou do seu principado, da sua potestade. Ele deixou toda a sua autoridade, toda a sua glória, todo o seu poder no céu e veio viver como homem nessa terra. Ele estava sujeito assim como eu e você. A diferença é que ele não pecou. A diferença é que sobre ele estava o Espírito Santo e ele fazia uso do poder do Espírito Santo. E a igreja não tem se valido do Espírito Santo. A igreja, por lhe faltar conhecimento, que tem em suas mãos um poder tão valioso para destruir as obras do maligno. A falta de conhecimento é mortal, queridos. Já falei outras vezes aqui. A minha filha, desde pequena, quando ela sentia alguma coisa, antes de qualquer remédio, ela pedia para orar. Acostumada. Qualquer coisa que lá em casa acontece, primeiro eu vou orar, queridos. Eu vou orar, porque se for de procedência maligna, cai por terra na hora. Se for coisas naturais, às vezes o Senhor lança por terra também, às vezes a gente trata com medicamento, vai ao médico. Mas o que eu não posso é inverter os valores. O que eu não posso é colocar aquilo que é natural antes, em primeiro lugar. Buscar primeiro socorro no homem, para depois me refugiar a Deus. E quantas pessoas têm feito isso? Tem deixado de viver o melhor de Deus, porque tem invertido valores, porque não tem tomado conhecimento da palavra de Deus, das promessas de Deus acerca da sua vida, e nem tem conhecimento do poder de Deus. E quando, queridos, eu falo de conhecer a palavra de Deus, eu não estou falando de um conhecer simplesmente de saber. Eu estou falando de um conhecer prático, uma atitude de fé. Porque conhecer, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhece. Todo mundo sabe que João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Todo mundo sabe que essa palavra tem poder para libertar, porém poucas pessoas vivem isso. Quando elas passam pela aflição, elas não tomam posse dessa palavra e não se posicionam. Elas não tomam posse e não vivem isso. Esse é o nível de conhecimento que nos leva a romper e a vencer. Um conhecimento prático. Certa vez, estava passando por uma prova, uma tribulação terrível na minha vida financeira. E queridos, chegou o fim de ano, o carro já ia para a terceira parcela atrasada. Já estava perto de negociar para devolver o carro. E numa tentativa desesperadora, final de ano chegando, noite de ano novo. Para quem trabalha na praça sabe que é uma noite muito agitada, muita movimentação. Os preços sobem, não um pouquinho, mas bastante mesmo, porque o movimento é grande. Então era uma grande oportunidade de eu trabalhar e conseguir levantar recursos para minimizar a situação. E eu tomei uma decisão, queridos. Deixei minha família na igreja para o culto da virada e fui trabalhar à noite.
Fui virar à noite como um aplicativo, levantar os recursos que eu necessitava. E queridos, para minha desagradável surpresa, foi uma noite frustrante. Foi uma noite na qual as viagens, eu não sei o que aconteceu, mas estavam escassas, não sei se era a própria mão de Deus trabalhando para colocar o varão no seu devido lugar. Eu sei que meu aplicativo pouco chamava, quando chamava era longe demais para me ajudar e aumentar o gasto da gasolina. E eu fui frustrando, quando chegou uma determinada hora eu não tinha o valor nem tão perto do que eu tinha projetado. E como as viagens estavam demoradas de uma para outra, eu parava e ficava um tempo ali. E todo nível de pensamento, de derrota e de fracasso me vinha à mente. Toda visitação de sentimento de frustração e de angústia me vieram ao coração. Porque já era uma tentativa desesperadora. Você imagina a situação do crente. Um culto de virada de ano, que eu nunca tinha perdido um. Sempre entrar o ano na casa de Deus, buscando o Senhor. Tomei essa decisão porque o negócio estava feio mesmo. Falei, vai entrar o janeiro e eu vou perder o carro, como é que vai ser, né? E eu estava ali, queridos, e na minha mente a única palavra que vinha é fracassado, derrotado. Tu não vai vencer nunca na tua vida. E queridos, naquela noite, eu sofri todo nível de contra-ataque, no qual eu parava para pensar e eu me sentia uma vergonha para minha família, incapaz de sanar as dívidas que eu tinha. E por alguns momentos naquele lugar, queridos, dentro daquele carro, a morte parecia algo agradável e desejável. Satanás ali tentou imprimir dentro de mim que eu não tinha condições de sustentar a minha casa e a minha família, que eu não tinha condições de virar o jogo, que eu não tinha valor algum, que a minha vida não valia nada e que era melhor acabar com ela do que viver da forma que eu estava vivendo. Porque as pessoas iam olhar para mim e eu enxergar nada além de derrota, nada além de fracasso. Essa era a conversa que eu estava tendo dentro do meu carro, eu, a minha mente e Satanás ali. Nós três trocando um papo, tentando entrar num consenso, e Satanás incentivando a dar cabo da minha vida, a ceifar a minha própria vida. E agora, queridos, tem um precedente. Já não é mais aquele do casamento que não tinha Cristo, agora já estava na igreja. Agora já vivia uma vida dentro da casa do Senhor. E aí, queridos, talvez você que está aí hoje assistindo, ou você que está aqui, se identifique. Talvez a sua vida tenha andado um caos e você não tenha enxergado solução para ela. Talvez você tenha olhado à sua volta e não tenha visto solução para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua situação financeira. Talvez você tenha pensado, assim como eu um dia pensei, que a morte seria algo agradável. É melhor morrer do que viver desse jeito. Esse discurso que eu estava tendo dentro de mim naquele carro, revelou para mim mesmo que eu não conhecia nem as promessas de Deus de uma forma prática, quanto o poder de Deus para mudar a minha história. Esse discurso mostrava para mim mesmo que eu não estava sendo ninguém além de um religioso, ninguém além de uma pessoa que vai à igreja de domingo a domingo, mas que não conhece o poder que existe no seu Deus, que não conhece as Escrituras como deveria. E queridos, eu tomei uma decisão e falei, a minha vida ela tem que valer algo mais do que uma dívida. A minha vida tem que valer algo mais do que os problemas. E eu parei de olhar para aquela situação que estava me afligindo e comecei a olhar para o Senhor. E eu comecei a pedir e a clamar a Deus por um socorro. E eu falei, Senhor, muda a minha história. Meu Deus, muda a minha história, porque o Senhor tem promessas a meu respeito. A tua palavra diz a meu respeito. Porque a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê.
A tua palavra diz que se eu confessar o Senhor, será salvo eu e a minha casa. A tua palavra, ela tem promessas acerca da minha vida. Pessoas declararam sobre a minha vida, e essas coisas não estão se cumprindo, mas eu tenho visto que tudo tem ido para o lado contrário. Queridos, eu entrei em um tempo onde eu comecei a buscar mais a Deus, e a buscar entender o que estava acontecendo na minha vida, porque não rompia, porque não avançava, porque tudo vinha para trás, porque tantas coisas erradas. Poucos dias, meses antes dessa virada de ano, o nosso apóstolo esteve aqui, e ele esteve ministrando um seminário, e quando eu vim no final da primeira ministração, eu vim dar um abraço nele aqui. Antes de abraçá-lo, ele colocou a mão e disse: espera aí, varão, desde quando eu estava ministrando, eu olhava para você e o Senhor me falava algo a seu respeito, e Ele gerou algo em mim que eu preciso te falar. E queridos, Ele liberou uma palavra muito forte sobre a minha vida, que não condizia com aquele meu momento atual, e eu falei: Senhor, essa palavra testifica com outras que o Senhor já usou outros homens, então eu não aceito morrer dessa forma. Senhor, me conduz, Senhor, me ajuda, me dá clareza, me dá visão. Eu passei a buscar mais o Senhor, queridos, porque eu tomei conhecimento que Deus tinha algo muito maior para mim, do que viver dentro de um carro lamentando, do que viver dentro de um carro sofrendo, angustiado, amargurado pelas condições na qual eu estava passando. Ei, eu quero te dizer que as condições que você tem vivido não é projeto de Deus, não é plano de Deus, mas Deus tem algo ainda muito maior para a tua vida. Deus tem algo muito maior para te entregar. Ei, se atente às promessas de Deus, creia no poder de Deus para cumpri-las, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e não tem nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Tendo porém dito, o Senhor não fará, falando, Deus porventura não cumprirá. As promessas de Deus vão se cumprir. Ele é poderoso para cumprir, Ele não falha. E eu comecei a tomar posse dessas palavras, e então o janeirão chegou, queridos, e eu entreguei o carro. Não teve jeito, o carro foi embora. O irmão estava esperando um milagre aí, uma bênção, hein, irmão? Eita, que agora o irmão vai dar um testemunho aí de virada. Não, irmão, virou não. Entreguei o carro e fui chorar. Entreguei o carro lá na saga do outro lado, e vim andando de pé, num solzão que só Jesus sabia como, 11 horas da manhã, e uma mescla de sentimento de amargo, de derrota, de fracasso, e aquele solzão, e eu fiz aquilo mesmo para me castigar, irmão, você acredita nisso? Porque eu podia ligar para o meu irmão e me buscar, mas eu vim me castigando. Caba sem vergonha, miserável, como é que tu entrega um carro, não deu conta de pagar, pelo amor de Deus, que vergonha. E eu brigando, não, Senhor, não aceito esse tipo de discurso não, eu sei que o Senhor tem algo maior para a minha vida, só me dê paciência para esperar acontecer, só me dá a visão, eu preciso enxergar, Deus, porque o Senhor tem promessas para a minha vida. E eu vinha naquela guerra, aí até que meu pé cansou demais, parei no lugar para tomar uma água, liguei para o meu irmão: vem me buscar aqui. Ele disse: aonde? Aqui, estou indo. Foi lá e me buscou, aí me deixou em casa. Foram dias difíceis, queridos. E aí o meu outro irmão ia trocar de carro, me fez uma proposta muito boa. Eu falei: eita, Deus é bom, é aqui, olha só, ferramenta nova para trabalhar, um valor menor para pagar, agora vai, agora dá certo. Aí fechei com ele, fizemos um combinado, comecei a trabalhar, ainda deu um prazozinho para começar. Eu falei: ô glória, agora vai. Primeiro mês, pandemia, isolamento, fica todo mundo em casa. Ô Senhor, que é isso, Deus? Está acontecendo, o que eu fiz? O Senhor tem promessa, o Senhor falou esses meses atrás aí que o negócio ia mudar, que a coisa ia fluir. Pensei que era um milagre esse carro, e agora? Aí meu irmão disse: esquenta não, vai tentando. Aí foi tentando, deu não, irmão. Pandemia, todo mundo em casa, mano, não dá não para pagar. Não, beleza, sem problema. Pega o carro, mano, devolvi mais um carro em 3 meses. Falei: e aí, Senhor, quando é que eu vou ter alguma coisa definitiva, né? Porque está ficando feio esse negócio. E aí, queridos, em casa, pandemia, enquanto a minha esposa estava trabalhando no hospital que menos valoriza os seus profissionais monetariamente, menos remunera,
na sua classe, na sua categoria. E só ela trabalhando. E eu em casa com as nossas filhas. Falei, não sobrou muita coisa não. É fé, né? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Comecei a buscar, queridos, buscar mais a Deus, a me aplicar na fé e a reivindicar cada dia mais as promessas que Deus tinha na minha vida. Eu tomei um conhecimento prático de que tudo que eu precisava era acreditar sem duvidar, porque ia se cumprir. E queridos, um mês depois de pandemia, 2 meses depois, saiu um edital chamando o pessoal para trabalhar de forma emergencial. Eu me inscrevi, a minha esposa se inscreveu, eu fui chamado, a minha esposa foi chamada, e nós dois agora trabalhando, ela com 2 escalas e eu com 1 escala. As coisas começaram a fluir de tal maneira, Deus começou a abençoar de tal maneira, que eu acho que em 1 mês, 2 meses, um hospital que ela já vinha pleiteando há tempos, e nunca tinha conhecido, ligou para ela e chamou ela para trabalhar. Rapidamente ela saiu de onde ela estava e foi para esse outro. Por quê? Porque reconhece muito mais os seus funcionários. E agora minha esposa está com 2 escalas, sendo remunerada de uma forma muito maior do que antes, e eu também trabalhando, em plena pandemia, muitas pessoas passando por situações de escassez, dificuldade. Deus passou a me prosperar de uma forma tremenda. A minha casa começou a viver níveis de prosperidade que eu nunca tinha vivido antes, porque eu tomei posse daquilo que Deus tinha para a minha vida, e parei de olhar as circunstâncias, parei de olhar aquilo que estava à minha volta, e passei a crer nas verdades de Deus, e a reivindicá-los com fé. A minha vida agora passou a mudar, eu passei agora a poder ajudar pessoas. Você entende o que é isso, queridos? Você consegue compreender que quando você tem conhecimento das coisas, você pode reivindicá-las, e quando você reivindica elas com fé, Deus cumpre as suas promessas. É por isso que a ignorância é mortal, é por isso que o diabo trabalha para que ninguém conheça a Bíblia, para que ninguém conheça a palavra de Deus, para que ninguém conheça o poder de Deus. E a minha vida se tornou outra, queridos. Passamos a experimentar de algo maravilhoso. A pandemia aí passou, graças a Deus, pelo menos os contratos emergencial, e a gente deu continuidade. A gente está aí, passou alguns apertozinhos de novo, mas nada se compara, queridos, aquilo que estávamos vivendo, e agora já fomos chamados de novo. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Deus está trabalhando, queridos. Já fomos chamados novamente os 2, o casal de novo. Estamos aí, recomeçando algo, um tempo novo de Deus, reivindicando aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, crendo nas promessas de Deus. Então, amados, talvez a tua situação hoje seja de não valorizar a tua vida. Talvez você ache que a tua vida não vale nada, talvez você ache que Deus não se importa com você, que Deus não te ama. Quero te dizer que você está olhando pelo aspecto errado, quero te dizer que você está vendo na direção errada. Comece a olhar pela ótica de Deus, comece a olhar pela palavra de Deus, comece a ver as promessas que Deus tem acerca de você. Isaías 49:15 diz: haverá uma mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama, não ter compaixão do seu filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esqueceu de você. Não é porque está difícil, não é porque está sendo apertado, não é porque está doendo que Deus se esqueceu de você. Ele tem visto as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu sofrimento e a tua dor. Clame ao Senhor, creia nas promessas de Deus. A vida é única, queridos. Você não foi esquecido por Deus. E o fato da vida ser única é isso que torna ela bela. É isso que faz dela algo maravilhoso. E eu quero te dizer, queridos, não desperdice a tua vida com coisas fúteis e banais. Não desperdice a tua vida fazendo aquilo que vai te afastar do Senhor, aquilo que vai te levar para longe de Deus. Antes, invista tempo buscando estar mais próximo de Deus. Talvez você diga: a minha vida não tem nem sentido mais. Eu quero te dizer que quando você se encontra com o Senhor, você descobre o verdadeiro sentido da tua vida.
Quando eu estava nesse carro, querido, já havia sobre mim um chamado que eu recebi antes mesmo de me converter. O Senhor, antes mesmo de me converter, gerou algo no meu coração, que um dia eu pregaria o Evangelho do Senhor, a palavra de Deus. Antes de me converter, querido, faz ideia, eu já tinha dentro de mim assim uma vontade, um desejo. E depois de me converter, eu tive num seminário que o pastor Luciano Subirá estava ministrando, e a palavra que ele ministrou foi muito forte, e o Espírito Santo move de uma forma extraordinária onde aquele homem está, porque ele tem uma intimidade muito grande. E naquela noite o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração, diz: tu te lembra aquele dia antes mesmo de tu me conhecer, que tu sentiu vontade de pregar? Eu gerei isso em você, foi eu quem te chamei. Queridos, Deus faz um chamado para nós, e o diabo tenta encobrir isso, tenta nos cegar para que nós não vejamos. E agora eu quero dizer o verdadeiro valor que a tua vida tem, para a gente finalizar, para a gente encerrar aqui. O verdadeiro valor que a sua vida tem, o verdadeiro preço que ela vale, é a última gota de sangue de Jesus Cristo. A sua vida é tão valiosa que custou o sangue de Jesus da cruz do Calvário. A sua vida vale muito mais do que uma escassez. A sua vida vale muito mais do que uma dor. A sua vida vale muito mais do que uma dívida. A sua vida vale muito mais, não desperdice ela. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, queridos, foi tão grande por mim e por você. Ele deu tanto valor à nossa vida, que Ele entregou o seu Filho para derramar todo o seu sangue naquela cruz, por mim e por você, para nos dar a chance de uma nova vida. Ele entregou a vida dele para que eu e você possamos viver a nossa e termos a salvação. A sua vida vale muito mais do que aquilo que tem lhe afligido. Jesus entregou-se a si mesmo naquela cruz. Ele abriu mão, queridos, da sua vida pela nossa vida. Então não aceite nada menos que isso. Satanás tem dito ao teu coração que você não vale nada. Diga a ele: eu valho muito mais do que você. O valor da tua vida é o sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo, queridos, Ele nos cobre. Foi um preço alto pago por nossas vidas. Você não pode ficar indiferente. Eu não sei como você tem vivido esses dias. Eu não sei como você tem estado esses dias. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você começar a colocar o valor das coisas no seu devido lugar, se você parar de inverter os valores, e se você tomar conhecimento das promessas que Deus tem para a tua vida, se você passar a buscar o Senhor, e buscar conhecer o poder que Deus tem, eu quero te dizer que milagres extraordinários estão prontos para começar a acontecer na tua vida. Eu estou falando aqui, queridos, para pessoas que talvez tenham vivido angústias terríveis. Porque quem um dia sentiu que a morte parecia ser agradável, sabe bem o que é estar dentro de um quarto escuro e não ter saída. Sabe muito bem o que é ter uma alma aprisionada e acorrentada por angústias terríveis. E aqui quem fala é uma pessoa que também sabe o poder de Deus que tem para te arrancar de lá de dentro, para te restaurar tua saúde, restaurar tua casa, teu casamento, restaurar tuas finanças, restaurar os projetos, os sonhos. Eu quero que você fique em pé, igreja. Eu não quero que ninguém se distraia, porque Deus não terminou de falar com a igreja dele ainda. Deus não terminou de falar com a sua noiva ainda. Queridos, Deus tem algo para ministrar na tua vida. Deus tem algo para ministrar na tua vida. Você tem valor, não aceite nada menos que isso. Talvez você está vivendo debaixo de opressão. Talvez você está vivendo debaixo de engano, de regência maligna. Talvez você tenha dito para você mesmo: para que viver dessa forma? Eu não aguento mais, talvez você tenha dito.
Eu quero te dizer que essa pode ser uma noite de refrigério, pode ser uma noite de transformação na tua vida, pode ser uma noite na qual você vai experimentar a glória e o poder de Deus te transformando. Você tem valor, você não foi rejeitado por Deus, você não está esquecido por Deus, você é valioso diante de Deus. O que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Você, por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.